Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, o versículo de número 15. Assim está escrito: E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Estas foram palavras de Deus ditas por Jeremias para o povo de Israel. Povo este que foi escolhido e separado pelo Senhor para ser o seu povo peculiar, único, aqui na terra, e através deste povo que o Senhor Deus pudesse alcançar outras famílias, outras nações e outros povos através da vida de comunhão que este povo deveria viver com o Senhor. E Israel era tido pelo Senhor como sendo um rebanho de ovelhas. Ovelhas que precisam de pastores. Ovelhas dependem da guia, da orientação, do cuidado, do livramento, da proteção, porque ela corre muitos perigos. A ovelha, o animal, ele é indefeso, é muito frágil, muito fraco. Então, por isso, há necessidade de ter alguém para cuidar, para antecipar os perigos, os problemas e mantê-la em segurança. Por isso que existe o aprisco, o lugar onde elas vão passar a noite, e ali fica o pastor guardando durante a noite as ovelhas, o rebanho. E aqui o Senhor Deus está dizendo o seguinte: e vos darei pastores segundo o meu coração, com uma finalidade única de apacentar. Apacentar é cuidar, é proteger, é defender, é sarar as feridas. Então diz que apacente com ciência e com inteligência. Então, o verdadeiro pastor é aquele que vive no meio das ovelhas, porque o trabalho dele é lá, junto das ovelhas. Não é um trabalho à parte, separado. Observe que Davi, quando era adolescente, seu pai tinha lá umas ovelhas, Jessé, e como Davi era o mais novo da casa, encarregaram ele de cuidar daquelas ovelhas. E parece que não. Ovelhas, elas são dóceis, mas também estão sujeitas a perigos. Há algumas que muitas das vezes se desgarram do rebanho e precisam ser procuradas e muitas das vezes trazê-las de volta para o aprisco. E há situações em que elas estão machucadas, elas estão feridas, elas precisam de um cuidado maior. E à luz da Bíblia, o pastor pegava estas ovelhas, punha nos seus ombros, levava de volta para o aprisco e lá dava para elas uma atenção especial, um cuidado, e curava aquele ferimento. E ela se integrava novamente no rebanho e ficava por ali. Mas elas não deitam se não tiverem segurança. Elas não se alimentam se não tiver a figura do pastor por perto. Elas não bebem água se não se sentirem seguras. Então, é um animal que ele depende 100% de ser cuidado, E o trabalho de Deus junto para o povo de Israel foi como este. O Senhor Deus tinha o povo de Israel como suas ovelhas e ele como pastor. Até mesmo o profeta Isaías, parece-me que aqui no capítulo 40, deixa-me ver, me lembrei agora, capítulo 40,
O versículo de número 11 diz: como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Deus abençoe a irmã Sandra Santana. Então aqui, observa aqui, o próprio Deus colocando-se na condição de pastor do seu povo Israel, que era na consideração as suas ovelhas. Ovelhas de Deus, cujo pastor é Deus. Jesus, quando veio, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus exerceu este pastoreio. Ele sempre estava em volta das pessoas, sempre no intuito de socorrer, de ajudar, de aliviar o sofrimento, de dar uma resposta, de trazer segurança, de dar a orientação necessária àquelas pessoas. Então Jesus não era alguém que ficava distante do rebanho. Jesus era alguém que estava no meio do povo. O próprio Deus aqui, ele se manifestava no meio de Israel. Tanto é que o próprio Davi, como pastor de ovelhas, ele teve experiências com Deus. O cuidado que ele tinha para com as ovelhas, ele comparou ao cuidado que Deus tem com as pessoas que são consideradas como ovelhas do Senhor. Por isso deixou registrado aquele Salmo 23, bem conhecido, bem decorado e amado por bilhões de pessoas por esta terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o cuidado maravilhoso de Deus aqui. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Nós deitamos em verdes pastos, somos guiados a águas tranquilas, temos a nossa alma refrigerada, caminhamos pelas veredas da justiça, mesmo que viéssemos a entrar no vale da sombra da morte, não haveria temor referente à morte. Por quê? Porque tu estás comigo. Quer dizer, o pastor está presente com a ovelha. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui a Jeremias o Senhor disse: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Veja o que Salomão deixou escrito em Provérbios, no capítulo 27, o versículo 23. Ele deixou escrito o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Então, observe que tudo isso aqui está falando sobre o importante e necessário trabalho de um verdadeiro pastor dado por Deus para o seu povo, a semelhança de ovelhas. O pastorado identifica que as pessoas que se reúnem naquela comunidade são, aos olhos de Deus, ovelhas, e estão sendo cuidadas por aquele pastor. Porém, o pastor deve ser dado por Deus, porque Deus conhece a condição das ovelhas, Deus sabe a necessidade que elas têm, e Deus tem para cada lugar um pastoreio único, exclusivo, para aquele grupo. Agora, observe o que Deus encontrou no pastoreio de Israel no tempo do profeta Ezequiel. No capítulo de número 34, observe aqui em Jeremias, ele diz: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Quer dizer, comprometimento,
responsabilidade, fidelidade e transparência. Nada às escondidas, tudo às claras. Mesmo porque o trabalho do pastor é no campo. E no campo não é fechado, o campo é aberto. Então não tem nada como esconder o que há no campo, porque ele está a descoberto. No capítulo 34 de Ezequiel, está assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Nós observamos ali que eles eram dados para apacentar o rebanho, as ovelhas, alimentar as pessoas. Lá era levá-las ao campo para que elas comessem lá aquela alimentação própria delas. Aqui, no sentido espiritual, são as pessoas. O alimento que é dado a elas é a palavra de Deus. Abrir a Escritura Sagrada, ler o texto, fazer a exposição, a explicação e fazer também a aplicação. O que aquele texto tem de identificar na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Como nós podemos vivenciar aquele ensinamento da palavra de Deus. Então, o trabalho é este. Então, o trabalho do pastor não é para ele. Ele depende de Deus para receber o alimento e transmitir para as ovelhas. Mas aqui o Senhor estava sendo contra esta classe, por quê? Porque ele diz o seguinte, eles se apacentam a si mesmos e não apacentarão os pastores, as ovelhas. Então inverteram a situação. Ao invés de eles cuidarem das ovelhas, as ovelhas agora tinham obrigação de cuidar deles. Então não estava de acordo com o propósito de Deus. Comeis a gordura, vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. E qual é a condição em que as ovelhas ficam quando o pastor está ausente? Então, o Senhor diz aqui, a fraca, então tem a fraca, não fortalecestes. Segundo, a doente, não curastes. Terceiro, a quebrada, não ligastes. Quarta, a desgarrada, não tornaste a trazer. Quinta, e a perdida, não buscastes. 5 condições nas ovelhas por conta da ausência do pastoreio à luz do que diz a palavra de Deus. Então elas enfraqueceram. Por quê? Porque faltou alimento. Elas ficaram doentes. Faltou o cuidado. Elas se quebraram. Acidentaram-se. Elas foram desgarradas. Saíram do rebanho. E elas se perderam no caminho. Não foram procuradas. Então o Senhor diz, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Então, o que o Senhor disse aqui? O Senhor disse a eles o seguinte, eles foram dados com esta finalidade, conforme a promessa de Jeremias, vos darei pastores que vos apacentem segundo o meu coração. Então ele diz aqui agora, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Lembra que eu disse no princípio que elas são indefesas? O perigo vem e elas não têm como se defender. Então aqui, elas foram dadas como pasto a todas as feras entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas, e não as apacentarão mais a si mesmo,
e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então Deus deu uma oportunidade para eles apacentarem as suas ovelhas, o seu povo, o seu rebanho. Eles não o fizeram. O Senhor levantou, manifestou-se contrário a eles, tirou-lhes o governo sobre estas ovelhas, e o Senhor disse: eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas, vou procurá-las até encontrar. E o verso 12 ele diz: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andavam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todas as habitações da terra. Então, observamos aqui, o propósito de Deus é dar, sim, pastores segundo o seu coração, com a única missão de apacentar com inteligência e com sabedoria. Conforme nós lemos aqui em Jeremias, deixa eu repetir, Jeremias 3:15, assim está escrito: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Então veio Jesus, mostrou-se um pastor verdadeiro, chegando até a dizer que o verdadeiro pastor, ele livra as ovelhas da mão do lobo, da mão do mercenário. Por quê? O propósito do pastor é proteger, é defender, é cuidar, porque ele precisa dar conta a quem lhe designou para aquela função tão especial, que é cuidar, alimentar, proteger e defender as ovelhas, que elas pertencem ao Senhor. As ovelhas não são dos pastores, as ovelhas são de Deus. Os pastores são de Deus. Então Deus dá pastores para cuidar de ovelhas. Quando eles não cumprem esta função de cuidar devidamente, conforme relatado no tempo de Ezequiel, o Senhor protesta contra eles. E quando nós olhamos o cuidado de Deus, o zelo de Deus com o seu povo, que é tido como sendo as suas ovelhas, Jesus, quando veio, ele disse: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, à época de Jesus, estas ovelhas estavam dispersas, estavam abandonadas, estavam desgarradas, estavam feridas, estavam perdidas. Jesus veio para atraí-las, procurá-las e trazê-las de volta e colocá-la no aprisco e novamente formar aquele rebanho cujo pastor é Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ele disse: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Mas de maneira nenhuma elas vão seguir ao estranho, porque não conhecem a sua voz. Então elas têm esta afinidade de, na convivência com o pastor, conhecer a voz do pastor e atender à voz do pastor. Isto é próprio das ovelhas. Então, por isso que há necessidade. Elas dependem, elas não conseguem se virar sozinhas. Não, coloca lá no campo e deixa que elas lá se viram. Não, não é assim. Elas exigem cuidados práticos e especiais. O pastor não pode dormir, não pode deixá-la no aprisco e sair, não. Corre o risco de acontecer uma tragédia. Tanto é que quando Jessé chamou a Davi, que estava cuidando das ovelhas dele, seu pai,
para ir lá no exército, onde os irmãos de Davi estavam na guerra, diante daquela ameaça de Golias, Jessé mandou que Davi fosse lá para ver como estavam e voltar e trazer a notícia. Só que antes de Davi sair do aprisco, ele chamou uma pessoa, um responsável, e deixou lá, tomando conta das ovelhas, enquanto ele foi cumprir a ordem de seu pai. E logo ele voltaria e ocuparia o seu lugar. Por quê? Porque se Davi fechasse o aprisco, deixasse as ovelhas lá e dizia, eu vou rapidinho e volto, quando ele voltasse, talvez não teria mais ovelhas no aprisco. Mas ele deixou alguém tomando conta e foi fazer o que seu pai lhe ordenou. Quando ele volta, não se perdeu nenhuma ovelha, todas elas estavam lá e ele continuou o seu importante trabalho. Então, esta é a condição. Então, o povo de Deus aqui na terra, à luz do que diz a palavra, são considerados por Deus como ovelhas. E nós éramos ovelhas, conforme disse Jesus, que não era daquele aprisco próprio, mas fomos agregados ali. O próprio Jesus deixou registrado no Evangelho escrito por João, no capítulo 10, a seguinte expressão. Ele diz-nos aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tem uma parte que ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são... versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas que são do aprisco, e elas, as que não são, ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus disse isto. O intuito de Deus é reunir todas as pessoas em um só rebanho. E haverá um rebanho e um só pastor, que é Deus. Jesus é chamado o bom pastor, o sumo pastor. Quer dizer, o pastor acima dos pastores. Quando nós olhamos os nossos dias e vemos a condição em que as pessoas que servem a Deus estão vivendo, muitas das vezes de acordo com o que está dito no capítulo 34 de Ezequiel, conforme nós lemos lá, elas estão feridas, desgarradas, errantes, perdidas, quebradas, doentes e fracas. E não tem quem cure as suas feridas, quem lhes ofereça o bálsamo de Gileade, quem lhes ofereça a palavra de Deus, que é viva, que é remédio, que cura, que sara, que fortalece a fraca, que cura a doente, que cura a quebrada, que traz a desgarrada de volta, que encontra a perdida. Então, esse trabalho importante, há necessidade de que elas sejam apacentadas, pastoreadas, cuidadas. E este pastoreio não se faz à distância, não se faz por gabinete, não se faz por terceiros. O pastor ele não podia terceirizar a função dele. Tinha que ele próprio ir e fazer o trabalho que competia a ele. Então, por isso que aquelas ovelhas de Davi, elas eram bem cuidadas, elas eram fortes, elas eram obedientes, elas eram submissas. Por quê? Porque elas viviam debaixo de um pastoreio inteligente, conforme Deus prometeu aqui a Jeremias. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Então, todo pastoreio deve ser feito no campo. Ele nunca será feito à distância e nem através de videoconferência. Todo pastoreio ele é prático, é olho no olho, é próximo, é junto, porque os perigos estão ali.
As dificuldades acontecem no campo. E se o pastoreio está distante, até chegar, o prejuízo já foi feito. Então não tem mais o que fazer. Então por isso que o próprio Deus reprovou a atitude daqueles que o faziam tudo à distância. E o importante era observar o que as ovelhas podiam oferecer a eles, quando a missão de Deus não é esta, é o que eles podem oferecer para as ovelhas. Porque eles recebem de Deus e precisam entregar para as ovelhas. E elas precisam ser bem alimentadas com a palavra de Deus. Então este é o princípio do que diz a palavra de Deus. E tudo isto será chamado um dia diante do Senhor, para que cada um vá dar conta de si mesmo ao Senhor. Como recebeu a responsabilidade, como cuidou, como desempenhou o trabalho que foi confiado pelo Senhor. Como as ovelhas ficaram. Elas ficaram abandonadas, fraca, doente, quebrada, perdida, desgarrada? Ou elas ficaram bem alimentadas? Conta-se que uma certa ocasião 3 pastores de ovelhas foram no campo, levaram os seus rebanhos, cada um levou o seu rebanho, e chegou lá, eles soltaram as ovelhas, elas começaram a pastar, todas elas juntas. Em determinado momento, passou alguém e viu 3 pastores. E disse, existem 3 rebanhos aqui? Sim, 3 rebanhos, cada um com o seu rebanho. Mas elas estão misturadas e vai chegar a hora de chamar para voltar e vai haver mistura. Um rebanho vai ter mais ovelhas que outra. E eles disseram não. Por que não? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E elas não seguem o estranho, confirmando o que Jesus disse. Elas ouvem a minha voz. Elas não seguirão ao estranho. E fizeram o teste. O primeiro pastor chamou a sua maneira característica de chamar o seu rebanho. E do meio daqueles 3 rebanhos, que era um só, saiu várias delas e vieram, seguiram aquele pastor. O segundo fez a mesma coisa. As ovelhas dele saíram daquele rebanho e vieram. O terceiro levou. Quando foi observar os 3 rebanhos, não havia nenhuma ovelha enganada num outro rebanho. Cada ovelha estava no rebanho do seu pastor. Então significa que com a convivência, com o tempo, com a prática do pastor, ele vai ter esta fidelidade das ovelhas em ouvir a sua voz e em obedecer. E o pastor acima dos pastores é o Senhor Jesus. Em primeira instância, é a ele que nós temos que ouvir, porque nós somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas e somos alimentadas por ele. Por isso que ele nos conduz a águas tranquilas, nas veredas da justiça, nos faz deitar em segurança, nos livra quando estamos atravessando pelo vale da sombra da morte. Então, tudo isto é o cuidado do Senhor para nós. Mas Deus coloca homens na terra, dá-lhes esta missão, e eles devem cumpri-la e desempenhá-la. Se não o fizerem, o Senhor Deus vai pedir conta, e cada um receberá o que tiver de receber, mediante o que fez ou o que deixou de fazer, à luz daquilo que recebeu da parte do Senhor. Que possamos ser estas ovelhas fiéis e verdadeiras, alimentadas pela palavra do Senhor. E nunca desgarrar-se do rebanho do Senhor, mas permanecer ali, porque Ele cuida e trata de cada um de nós com amor, com verdade, com pureza, com alegria, e espera que os homens a quem Ele deu esta função de apacentar façam o mesmo. Enquanto é tempo, dá para se reconsiderar e praticar o que a palavra de Deus diz. Lugar de pastor é alimentando, é apacentando, é cuidando, é instruindo, é defendendo as ovelhas que pertencem ao Senhor. Qualquer outra função que não esteja identificada com estas
significa um desvio de finalidade. E isso custará muito caro a quem proceder desta forma. Que possamos pensar sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.